Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para mais um estudo do Evangelho do nosso domingo, que é habitual para todos nós. Espero que todos tenham tido um final de semana assim, de descanso, de muita paz, de muita alegria, já recomeçando a nossa caminhada nessa semana que começa. Para essa noite, nós escolhemos um tema ligado ao Espiritismo e à ecologia. Então, o nome da nossa atividade é O Planeta Está Dentro de Nós. Nós trabalhamos com o livro Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro, bem como obras como O Consolador, a Gênese da nossa querida doutrina espírita. Então, eu quero começar dizendo para vocês, num apontamento, que somos feitos, todos nós, rigorosamente dos mesmos elementos que constituem o planeta. Os mesmos elementos que constituem o planeta, nós temos. Aí, para nós entender aquilo que eu quero falar, pense no seguinte: a palavra homem, de onde vem humanidade, tem origem na palavra latina humus. Então, já aí mostra a nossa ligação profunda que temos, com o nosso planeta. Então, a palavra homem, de onde vem humanidade, tem ligação com humus. E também, o nosso querido primeiro homem, que o Velho Testamento traz, Adão, ele também aparece simbolicamente como a primeira criatura humana, é um símbolo, E essa palavra também significa em hebraico, Adão significa em hebraico terra fértil. Então, humanidade, homem, vem de humus. Adão vem do hebraico como terra fértil. Seguimos. Quando nós fazemos o nosso exame de sangue, descobrimos que por nossas vias transportamos minérios que jazem lá nas profundezas do solo, como ferro, zinco, cálcio, selênio, fósforo, manganês, potássio, etc. O que tem nas entranhas do planeta tem no nosso sangue. Se descuidamos, de vez em quando, da ingestão desses nutrientes, e é muito comum, nós nos perdermos nas nossas dietas, e esses nutrientes estão em boa parte dos alimentos, o nosso metabolismo, o meu, o seu, que está me ouvindo, fica exposto sempre a diferentes gêneros de desequilíbrios e doença. O mesmo também ocorre em relação à água. Quero mostrar para vocês, quero que vocês, depois dessa nossa conversa, fiquem entendendo bem essa questão de como nós somos para o planeta e o que o planeta representa para nós. A nossa dependência de um do outro. Isso que tem que ficar bem claro. Então, nós dependemos para a nossa saúde de ferro, selênio, fósforo, manganês, potássio, cálcio, própria água, E quando a gente tem baixa disso, vocês sabem o que acontece com o nosso organismo. Seguindo, diz assim, então, agora vejam que interessante isso que eu vou trazer para vocês, O elemento, conhecido por todos, chamado fogo, se revela em diferentes fenômenos fundamentais à manutenção da vida. Vem do Sol a energia que sustenta todas as estruturas vitais do planeta. E a gente sabe, como recomendação, que a gente tem que ficar um tempo durante o dia tomando sol, exposto ao sol. Nós, quando ficar um pouco mais experientes, é muito comum, e antigamente também era assim, colocavam as pessoas necessitadas
dessa energia ao sol. Tomar sol. Sol faz muito bem para todo mundo. Faz muito bem. Quando a gente fica alguns dias sem ver o nosso astro rei, a gente fica assim até meio melancólico. Então, receber as energias solares nas horas indicadas do dia é uma questão muito importante para todos nós. É uma recomendação, eu faço isso com a minha mãe. Eu sempre falo, tem que caminhar quando tem sol. Esse sol não pode ser muito forte, mas precisa pegar sol. Nós precisamos do sol. O efeito estufa, que falam tanto no planeta, que a gente sempre está falando de efeito estufa, é um fenômeno natural. É isso que é importante a gente conhecer, de aquecimento térmico do planeta, da Terra. O efeito estufa é essencial para manter a temperatura do nosso planeta em condições ideais para a sobrevivência dos seres vivos. Então, às vezes as pessoas entendem diferente isso. Esse planeta ele é pensado, ele é gerenciado de tal maneira que tem uma temperatura ideal para que as espécies que utilizam ele como um lar possam prosperarem. Sem efeito estufa natural, a Terra seria fria, muito fria, dificultando o desenvolvimento de muitas espécies. Os senhores sabem, nós temos assim as estações do ano ainda mais ou menos bem definidas e nós sabemos o que acontece no inverno, o que acontece no verão, numa primavera, no outono. Então, o efeito estufa natural, ele mantém a temperatura do nosso planeta. Isso é importante, senão nós não teríamos condições de ter prosperidade aqui. O efeito estufa trata-se de um fenômeno que assegura a manutenção da temperatura média no planeta. Pensem no que eu vou falar. O efeito estufa natural é um fenômeno que mantém a temperatura média, pessoal, no planeta em 15 graus centígrados. Se não tivesse esse efeito estufa, não fosse possível reter esse calor através de gases que compõem a atmosfera, a temperatura média do nosso planeta seria de, pasmem vocês que estão me ouvindo, seria de 23 graus abaixo de zero, 23 graus negativo, que reduziria drasticamente a vida em nosso planeta. Então nós precisamos conhecer tudo isso, e a gente está falando, é bem claro disso. Então nós já olhamos algumas coisas importantes, já olhamos que humanidade vem de humus, que Adão vem de terra fértil. Nós já vimos que os mesmos elementos que compõem o nosso corpo, que transitam em nossas correntes sanguíneas, também tem no planeta, nas entranhas do planeta. Somos tudo uma coisa só. E agora nós olhamos a questão do fogo, do calor, do sol, aonde a gente fez referência à importância do sol nas nossas vidas e falando do efeito estufa natural, como ele é importante para todos nós, mantendo a temperatura do nosso planeta estabilizada em torno de média 15 graus. Se não fosse por isso, ele seria muito frio. E pasmem, vocês ouviram isso, ficaria em 23 graus negativos. Mais informações, é necessário uma pesquisa mais apurada para quem curte o assunto. Nós falamos do fogo, nós falamos do sol e agora nós vamos falar do ar que nós respiramos. O ar é o elemento mais urgente para a nossa existência. Verdade. Podemos ficar alguns dias sem beber água, mais dias sem comer, mas não conseguimos ficar mais que poucos minutos, aqueles que ainda conseguem, sem ar. Então o ar que respiramos é o elemento mais urgente para nós todos. Podemos ficar vários dias, como eu disse, sem alimentação, sem líquido, mas apenas
alguns instantes sem ar. Na milenar tradição mística da Índia, vamos lá para a Índia, milenar, isso é coisa muito antiga. Na milenar tradição mística da Índia, o prana, ou força vital, é absorvido pela respiração. Hoje nós ocidentais estamos se dando conta disso, da importância de aprendermos a respirar melhor para que tudo funcione melhor em nosso corpo. É forçoso, eu tenho aqui nas minhas lâminas, é forçoso reconhecer que sem água potável, terra fértil, ar respirável e incidência de luz adequada e calor, nosso projeto como humanidade encontra-se ameaçado. Então nós precisamos da terra, nós precisamos do sol, do ar que respiramos e da água. Foi isso que a gente viu. Não é mais possível separar a humanidade do planeta. Nós temos que parar com isso. Não é mais possível nós separarmos nós do planeta. Nós somos um só. Tem uma brasileira chamada Tetê Catalão que cunhou uma frase que eu adoro e trago aqui nas minhas lâminas. O meio ambiente começa no meio da gente. Essa é a frase muito interessante que a Tetê Catalão traz para todos nós. Então, meus queridos amigos, nós já abrimos a nossa atividade nessa primeira metade, mostrando, essas questões: terra, importância, o sol, a importância, a água, o líquido, e agora, por último, nós vimos a questão do ar como um elemento mais urgente. E essa questão que nós buscamos lá dos nossos irmãos indianos, a questão do prana, da respiração. Muitos grupos dentro da doutrina espírita, buscando nas fontes, principalmente de Joana de Ângeles e outros tantos, estão fazendo alguns trabalhos também dentro dessa questão de respiração e propriamente de meditação. É muito importante e é um trabalho que a doutrina espírita tem aberto e oferecendo a todos. Amigos, é possível que alguns espíritas se mantenham muito cautelosos ainda em relação à necessidade de mudarmos com urgência nossos hábitos e comportamentos em favor da sustentabilidade do nosso lar planetário. Escorados, muitos espíritas ficam escorados ou ligados àquela premissa determinista de que tudo vai se resolver quando se completar a transição, que é aquele processo que saímos do mundo de provas e expiações e vamos para o mundo da regeneração. É o processo que nós estamos vivendo agora. Muitos espíritas dizem: não, mas depois, lá na regeneração, os benfeitores espirituais, Cristo no comando, aqueles espíritos ligados aos cuidados do planeta, isso aí na hora certa tudo vai se recompor, vai fazer de volta. Não, isso é obrigação nossa. Cuidar do nosso planeta é uma obrigação de todos nós, todos nós hoje, urgente. De vez em quando eu vou nos estabelecimentos comerciais das cidades e as pessoas estranham que eu pego nada de sacolas, E aí elas pedem: tu quer botar numa sacolinha? Não, bota tudo numa só, porque é plástico. Eu sei que é um ato bem pequeno, mas é simbólico para mim. É simbólico para mim. Talvez não vai fazer diferença nenhuma, mas para mim, como é simbolismo, também faz eu lembrar de desligar a torneira, faz eu lembrar de respeitar normas da nossa instituição planetária. Eu acho muito interessante, que geralmente a gente vê quando a gente se reúne em família, que a gente faz uma refeição naturalmente para
aquele momento de convivência e depois algumas pessoas vão fazer, né, a organização, a limpeza, tal, e separam isso, separam aquilo. Quando a gente ouve, seguidamente a gente ouve, e talvez muitos de vocês que estão me vendo, muitos de vocês talvez já tenham ouvido, ou também muitos de vocês já tenham falado, mas é natural quando tem, né, um processo de higienização do ambiente, de uma limpeza, tal, a gente ouvir de alguém assim, da nossa mãe, diz assim: filho, bota o lixo lá fora. Eu quero dizer para todos que não tem lá fora, não existe lá fora. O nosso planeta é a nossa casa. Isso é importante a gente se conscientizar, fazendo o nosso trabalhinho bem pequeno, razoável, dentro das nossas condições. Começar a cuidar dessa terra amada que nos recebe. Então, meus queridos, não é possível aqueles espíritas que pensam que tudo vai mudar num toque de mágica. Eu sei que o planeta se regenera, eu sei que as coisas se regeneram. Nós temos grandes exemplos disso, eu gosto muito de estudar isso. Nós temos muitos exemplos disso, que o planeta se regenera, mas não é por isso que a gente pode abusar, né, desse lar maravilhoso que Deus nos concedeu. Então não é possível, portanto, esperar a chegada de um mundo de regeneração de braços cruzados, como dizer, depois quando chegar nós resolvemos. Muitos de nós devemos retornar ao mundo físico pelas portas da reencarnação. Muitos de nós devemos retornar ao mundo físico depois pelas portas da reencarnação. Se eu e você, que talvez vamos ter que retornar ainda para processos educativos, se nós quisermos ainda aqui encontrar estoque razoável de água doce, de ar puro, de terra fértil, se nós queremos, quando retornar noutra encarnação, queremos encontrar menos lixo e um clima estável, devemos agir a partir de agora, sem perda de tempo. Sem perda de tempo. Não tem essa, os que vêm depois que deem jeito. Esse negócio que vem depois pode ser nós. Então é natural que muitos de nós vão retornar ao planeta dentro de algumas décadas novamente, ou até menos, um pouquinho mais, de acordo com as suas necessidades, e nós queremos encontrar uma casa compatível para que a gente pratique, né, as atividades que nós vimos aqui. Então nós queremos sim encontrar água doce, nós queremos encontrar terra fértil, nós queremos encontrar ar puro e menos lixo. Então nós precisamos fazer isso urgentemente. No livro que eu mencionei para vocês, que nós estávamos estudando uma obra do André Trigueiro, e eu falei para vocês que também nós ia buscar um subsídio num livro ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, que é uma das grandes obras do Chico, na dupla Chico-Emmanuel, que é o livro O Consolador. Nesse livro, O Consolador, tem a questão número 72. Bom, olha só o que é a pergunta 72 do livro Consolador. Olha a pergunta que Chico faz a Emmanuel, né? Existem planetas de condições piores que a Terra? Vocês têm interesse em saber isso? Chico e aqueles que ajudavam a coordenar as perguntas para Emmanuel, para montar junto com o Emmanuel, o Consolador, tiver interesse. Eu teria também. Existem planetas em condições piores que a Terra? O que vocês acham? Existem planetas em condições bem mais difíceis de sobrevivência do que a Terra? A resposta de Emmanuel é a seguinte: existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso planeta. No que se refere a perspectivas, a Terra é um plano alegre
e formoso de aprendizado. Então ele está dizendo já de saída que o nosso planeta é um planeta formoso e alegre, é uma escola linda. Quem é que vai me contradizer que o planeta é lindo? Quem é que vai me contradizer? Quem é que vai me contradizer e vai contradizer Emmanuel que o planeta é formoso, alegre, uma escola bonita de aprendizado, né? Falando em escola, não é muito, né? Mas você veja assim, as escolas quando elas são bem limpinhas, as paredes bem organizadas, o chão limpinho, um ambiente cheiroso, não é melhor? Agora quando tem sujeira, pichação, que coisa horrível, que prática, né, deselegante que muitos de nós temos. Sujar, pichar, não está de acordo com as realidades, né, de um espírito bondoso, de um espírito sensato, né? Sujar naquilo que vive. E nós também fazemos isso. Quando a gente joga lixo no chão, quando a gente espalha as coisas por aí, bota lá fora, não tem fora, como eu falei antes. Então aqui, no segundo Emmanuel, é um plano de trabalho alegre e formoso para o nosso aprendizado. E ele segue, ele diz assim: o único elemento nesse planeta que destoa da natureza, é bonito, belo, harmônico. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem. Avassalado do egoísmo. Está lá, perdido nessa resposta. Conhecemos planetas, diz ele, onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais da vida. Tem outros planetas ainda, está dizendo aqui, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. Entretanto, vocês, o vosso planeta, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente, de grátis, né? Céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, a cada temporada nos trazendo o que necessitamos. Nós temos frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho, que o homem tem renegado em todos os tempos. Então ele está dizendo que nós temos tudo aqui, um planeta maravilhoso, formoso, alegre, onde não falta nada para nós, céu azul, ar puro, frutos, flores, fontes abundantes, árvores amigas, generosas, suas copadas formosas, nós temos tudo. E tem planetas, geralmente planetas de degredo, que os seres que ali habitam têm que fazer esforços gigantescos para a água, para a vida, para a manutenção, para alimentar-se. Né? E tem outro que ainda eu falo, outros piores ainda, que tem mais dificuldade para isso. Então dá para a gente imaginar tudo isso que a gente está falando, como é importante cuidar do nosso planeta. E nós, que estamos reencarnados no Brasil, né? Que nós estamos reencarnados no Brasil, nós todos, por merecimento. Tem algumas pessoas que não gostariam de estar aqui, gostariam de estar em outro lugar, porque sempre outro lugar é melhor que aqui. Mas eu digo, nós temos um lugar maravilhoso, um povo maravilhoso, a gente é um pouquinho de um jeito diferente de todos, fizemos muitas coisas fáceis, mas isso para aprendizado, tá? Mas é um povo fraterno e nós moramos numa pátria abundante disso. Olha o que o Brasil é para o mundo. É um coração, né? Fala, é um coração do Evangelho, mas é um pulmão do mundo. O que faz para o planeta, o Brasil, né? Então diz aqui, sendo verdade que o Brasil é o país do mundo que reúne o maior número de espíritas, é o que fala.
Também é verdade que este país é o que também concentra maior estoque de água doce superficial do planeta. Aqui, segundo alguns, tem o maior número de espíritas. Eu fico um pouco assim com o contrapé com nós espíritas, né? Nós espíritas. Porque falamos muito, fazemos pouco. Eu não vou fazer observação para outros companheiros de outros pensamentos religiosos que é deselegante. Mas, se aqui é o maior país espírita do mundo, também tem a maior bacia, o maior estoque de água doce superficial. Bacia do rio Amazonas. Ou subterrâneo, o aquífero Guarani. Temos também a maior densidade biológica e a maior disponibilidade de solo fértil. Ser espírita aqui no Brasil é promover a gestão inteligente e sustentável desses preciosos recursos do ponto de vista ecológico e do ponto de vista moral. E constitui para mim, para você que nos vê, né, um dos grandes desafios para o nosso milênio. Para encerrar, eu quero trazer para vocês mais alguns minutinhos. Eu quero trazer para vocês uma coisa que eu gosto muito, fiz questão de jogar dentro aqui para vir fazer a tarefa aqui com o Carlos. Olha que interessante o que diz aqui. Eu gosto muito, é um texto de um rabino. O nome desse rabino é Newton Bonder, explicando o sentido do descanso aos sábados para os judeus. Ele explica o sentido do descanso dos sábados para os judeus, que chama Sabá. Então diz assim, o que você está falando? Está falando agora em planeta, ecologia, agora vem falar disso. Ouçam, os domingos precisam de feriados. Esse é o texto. Muito além de proposta trabalhista, entendemos a pausa como fundamental para a saúde de tudo o que é vivo. Noite é pausa. O inverno é pausa. Mesmo a morte é uma pausa. Onde não há pausa, a vida lentamente se extingue. Para um mundo no qual funcionar 24 horas por dia parece não ser suficiente, onde o meio ambiente e a terra também imploram por folga, onde nós mesmos não suportamos mais a falta de tempo, descansar se torna uma necessidade para nós e para o planeta. Bom descanso a todos, muita luz e muita paz. Que assim seja.